Bom dia, como vocês estão? No vídeo de hoje eu estou me descobrindo fazendo uma arte com miçangas. Eu vi isso no Instagram e eu achei muito incrível. E assim, eu achei que ia ser fácil, até porque ele fez de uma forma totalmente diferente da minha. Ele conseguiu achar miçangas como gotinhas ou folhinhas que facilitam muito na hora de fazer como se fosse uma folha, né? Já eu não encontrei aqui, então eu tive que fazer minhas próprias folhas com miçangas e com um pedacinho de arame torcido, e aí elas ficavam penduradinhas, sabe? Vocês vão ver ao longo do vídeo. Então, assim, demorou muito, mas eu acho que se você achar miçangas já prontas, que você não precise fazer muita coisa, você não precisa mexer com muito arame, né? Que é só colocar as miçangas uma atrás da outra. Acho que é bem mais fácil. No final também eu dou minha análise final de tudo, como foi. Mas já vou adiantando que o floral não foi uma boa escolha, porque não consegui usar a cola quente. A cola quente solta do floral e estraga as miçangas, não foi bom. Então, assim, eu aconselho a usar talvez um isopor e uma coisinha por cima, tipo como se fosse um tecido em cima do isopor. E aí sim, colar com a cola quente. E assim, de todo jeito, ainda é melhor você deixar um pedaço de arame. Porque as primeiras que eu fiz, eu achei que eu podia deixar com a miçanguinha mesmo e afundava a miçanguinha. O maior erro, ainda mais porque as primeiras que eu fiz foram as que ficaram mais pesadas. Então elas já são pesadas, então elas tendem a cair. E o fato delas não terem um arame pra segurar elas, complicou ainda mais, sabe? Então, assim, a minha dica pra vocês é essa. Usem alguma coisa que não seja floral. O floral é bom porque ele já é verde, você não precisa pintar ele nem nada, se preocupar com isso. Mas uma outra coisa que eu pensei que talvez daria bom é você colocar como chama? Isso se a sua, como chama? O seu raminho não ficar muito pesado, o que você pode fazer é usar o isopor e colocar como se fosse musgo por cima. Mas aí também não vai dar pra você usar a cola quente, porque a cola quente vai agarrar no musgo, vai dar muito problema. Mas assim, você pode tentar colocar por cima depois também. Mas é a arte, sabe? Você faz do jeito que você quiser. A minha, como eu não coloquei ela pendurada no final, por mais que os galhos caem, eles não ficam pendurados. Ela não tá pendurada, né, no ar, assim. Então ela fica bem ali, tá em cima da estante, fica bem ok. Mas se você for pendurar, você vai ter que se preocupar mais com essa questão de cair os raminhos. E até mesmo na questão do peso, né, de tudo, do arranjo, das folhinhas e tudo mais. Já vai deixando seu like, se inscreve no canal, que aqui tem muito vídeo feito com muito carinho e muito amor. Um pouquinho de tudo sobre a minha vida e de quem sou eu. Prepare-se para uma viagem mágica pela vida de um artista que tinha o mundo na ponta dos dedos e as cores dançavam nos seus olhos. Imagine um menino travesso em uma ensolarada Espanha e o nome dele era Pablo. Desde muito cedo, suas mãos pareciam ter vida própria, rabiscando pombos e touros com uma energia que faiscava no ar. Seu pai era um professor de arte. Logo percebeu que aquele garoto não era comum. Ele tinha um dom. Pablo cresceu rodeado por pincéis e telas, aprendendo as regras da pintura clássica tão bem que, quando jovem, já pintava retratos tão reais que pareciam saltar da tela. Mas a alma de Pablo era inquieta, como um passarinho querendo voar para além da gaiola. Ele olhava para o mundo e via mais do que olhos mostravam. Ele sentia as formas de um jeito diferente, como se pudesse demonstrá-las e remontá-las em um novo quebra-cabeça. Então Pablo fez uma coisa ousada. Ele começou a pintar o mundo não como ele parecia, mas como ele sentia. Foi como se tivesse ganhado óculos especiais que mostravam a alma das coisas em vez de só a mera aparência. Essa busca o levou por diferentes fases, como se fosse uma estação de uma longa e colorida jornada. Primeiro veio a fase azul. Imagine pinturas banhadas em tons melancólicos de azul, retratos de pessoas solitárias, músicos tristes e a pobreza que ele via ao seu redor. Era como se o azul absorvesse toda a tristeza do mundo e a transformasse em arte.
Depois, o sol começou a espiar por trás das nuvens, e o azul deu lugar ao período rosa. As telas, elas se encheram de tons suaves de rosa e laranja, retratando artistas de circo, acrobatas e famílias em cenas mais leves e poéticas. Era como se Pablo tivesse encontrado um raio de esperança e beleza no meio da dureza da vida. Mas Pablo não parava. Sua mente fervilhava de novas ideias. Ele começou a olhar para as pinturas como se fossem feitas de formas geométricas escondidas. Foi aí que ele juntou com outros artistas como Georges Braque, inventou uma maneira totalmente nova de pintar o cubismo. Imagine pegar um objeto, digamos um violão, e desmontá-lo em vários pedacinhos, triângulos, quadrados, retângulos. Em vez de pintar o violão de um único ponto de vista, Pablo pintava todos os lados ao mesmo tempo, como se você estivesse caminhando ao redor dele e vendo em cada ângulo simultaneamente. Era como se ele estivesse mostrando o objeto em sua totalidade, não apenas uma fatia dele. No cubismo analítico, as cores eram geralmente sóbrias, focadas em tons de marrom, cinza e ocre, para que nada distraísse da análise das formas. Era como um quebra-cabeça complexo, onde cada peça se encaixava para mostrar o objeto de uma maneira inédita. Depois Pablo deu mais um passo e criou o cubismo sintético. Aqui ele começou a adicionar pedaços de papéis de parede, jornais e outros materiais em sua pintura, criando colagens. Era como se ele estivesse pegando pedacinhos do mundo real e os incorporasse em suas obras, dando a elas uma textura e uma dimensão nova. As cores também voltaram a ficar mais vibrantes. A genialidade de Picasso não parou por aí. Ele era como um camaleão artístico, sempre se transformando e experimentando. Acho que é uma das coisas que eu mais gosto da arte, é experimentar, transformar e não se limitar, sabe? Ele se inspirou na arte africana, como suas máscaras expressivas e formas simplificadas. Ele explorou o surrealismo, criando cenas oníricas e misteriosas que pareciam ter saído de um sonho. E não era só pintura. Pablo era um escultor talentoso, moldando argila e metal em formas surpreendentes. Ele também se aventurou na cerâmica, transformando pratos e vasos em obras de arte coloridas e divertidas. Sua energia criativa parecia inesgotável, como uma fonte que nunca seca. A técnica de Picasso era tão variada quanto a sua arte. Ele podia pintar como pinceladas delicadas e precisas em um momento e depois atacar a tela com cores vibrantes e pinceladas largas e expressivas. Ele experimentava com diferentes materiais, texturas e suportes. Sua arte era uma celebração de liberdade e da experimentação. Pablo Picasso viveu uma vida longa e intensamente criativa, deixando para trás milhares de obras que continuam a nos surpreender e inspirar. Ele nos mostrou que a arte não precisa seguir regras rígidas, que podemos ver o mundo de maneiras novas e ousadas, e que a imaginação é a nossa ferramenta mais poderosa. Ele foi um mago das formas e das cores, um eterno curioso que nunca parou de brincar com o mundo ao seu redor, transformando cada pedacinho de sua experiência em uma obra de arte inesquecível. E assim, a história de Pablo Picasso continua a ser contada, ecoando através de suas pinturas vibrantes e esculturas expressivas. Um lembrete de que a arte é uma aventura sem fim. Levantei alguns pontos aqui para a gente levar em consideração, comparando a gente com as técnicas de Picasso e como foi a vida dele, né? Uma das coisas é a quebra da barreira da curiosidade incessante. Para criar sem limite, precisamos cultivar uma curiosidade voraz, explorar diferentes mídias,
técnicas, estilos e referências. Não se contente com o que já conhece, questione as conversões e busque novas perspectivas. A arte é ilimitada, nasce da vontade de ir além das fronteiras estabelecidas, porque desde cedo Picasso demonstrou uma curiosidade insaciável, absorvendo as técnicas clássicas para depois questioná-las e transcendê-las. As suas fases, né, representam uma busca constante por novas formas de expressão e compreensão do mundo. Temos também a liberdade de experimentação e o erro como uma descoberta, né? Abrace a experiência sem medo de julgamento ou de falha. Permita-se explorar materiais, técnicas e ideias inesperadas. Encare o erro não como um fracasso, mas como uma oportunidade de descobrir novos caminhos e soluções criativas. A arte ela é ilimitada, floresce na liberdade e de tentar e aprender também. Porque Picasso não tinha medo de experimentar. As suas incursões do cubismo, na colagem, na cerâmica, demonstram uma mente aberta a novas possibilidades, o que poderia ser visto como um erro ou um desvio do tradicional. Muitas vezes se tornou o ponto de partida para uma inovação revolucionária. Então eu mesmo gosto muito de tentar coisas novas, de praticar com materiais, e às vezes o que sai para as outras pessoas, até mesmo o que saiu de Picasso ou o que eu mesmo igual mostrei para vocês, foram as coisas que deram certo. Mas eu tenho muita coisa que deu errado, inclusive, né, vocês lembram da argila que eu fiz, que deu super errado, e tá tudo bem, sabe? Porque faz a gente aprender com o material, a gente entender como esses materiais funcionam pra gente poder usar e assim conseguir os resultados que a gente quer. Tem também a expressão da visão pessoal e a emoção autêntica. A arte ilimitada reside na autenticidade da sua voz. Permita que sua experiência, sentimentos, perspectivas únicas guiem sua criação. Não se preocupe em agradar a todos ou em seguir tendências. Foque em expressar a sua verdade interior de maneira genuína. A fase azul, por exemplo, do Picasso e rosa, revela essa capacidade do Picasso de traduzir as suas emoções e a sua percepção do mundo em cores e formas. A sua arte não era apenas uma representação literal, mas uma interpretação subjetiva, né, da realidade. Temos a desconstrução e reconstrução da realidade, né? Desafia a forma como você percebe o mundo. Tem de decompor objetos, ideias e conceitos em sua parte constituinte e, em seguida, recombine-os de maneira surpreendente. A arte ilimitada muitas vezes envolve a capacidade de ver além da superfície e de reimaginar o que já existe, né? O cubismo é um exemplo magistral de como desconstruir a realidade em seus elementos fundamentais para depois reconstruí-las de uma maneira inovadora. Picasso nos ensina que podemos olhar para o mundo de múltiplas perspectivas simultaneamente. Temos também a transdisciplinaridade e a expansão das mídias, né? Porque não se prenda a uma única forma de arte. Explore conexões entre diferentes disciplinas. Experimente combinar pintura com escultura, por exemplo, música com performance, tecnologia com a arte visual. E hoje em dia a gente tem visto bastante isso, né? De como as inteligências artificiais têm feito arte de uma forma não muito legal, mas assim, você pode usar a inteligência artificial para te auxiliar na sua arte. A arte é ilimitada, muitas vezes se encontra nas intersecções e na fusão de diferentes campos. Então, por exemplo, Daniel quer muito que eu faça um quadro para ele de aniversário, e ele quer que eu faça uma coisa bem difícil, assim, que ele quer que eu misture a gente com o cenário do Bob Esponja. E eu sou uma pessoa que eu gosto de ter referências visuais para eu saber qual caminho eu quero tomar. Então, o que eu faço? Ao invés também, né? Tem muitas vezes eu procuro no Pinterest relações de cores ou de imagens para eu ter uma não só do mundo que eu vivo, mas também da coisa que eu quero representar. Então eu usei da inteligência artificial para criar imagens para mim, para eu conseguir visualizar exatamente o que eu quero ter na minha pintura e o que eu não quero, e fazer isso de forma, sabe,
que possa me ajudar. Então isso é muito interessante, isso é muito legal. A inclusão de Picasso na escultura, na cerâmica e na colagem demonstra que a criatividade não precisa ser limitada a uma única disciplina, né? A exploração de diferentes mídias pode enriquecer a sua prática artística e abrir novas avenidas de expressões. A busca contínua e a reinvenção constante. A arte ilimitada é uma jornada contínua de aprendizagem e crescimento. Esteja aberto a mudar, a evoluir e a se reinventar ao longo do tempo, até porque você muda também. Não tenha medo de abandonar velhos hábitos e abraçar novas direções. A longa e diferente carreira de Picasso é marcado por uma constante evolução e reinvenção. Ele nunca se acomodou, né, em um único estilo ou técnica, buscando sempre novos desafios e formas de se expressar. Então é bem isso, é descobrir quais são as formas que você tem de se expressar. Se aquilo não tá fazendo sentido no momento, o jeito que você normalmente pinta ou, sei lá, faz esculturas não tá fazendo mais sentido, tente mudar, sabe? E eu gosto muito disso, de buscar informação, de buscar outras artes para abrir a minha mente. Não existe isso de cópia, mas quando você pega outras inspirações, né, elas ampliam a sua mente de uma forma absurda e te faz conexões e você cria uma coisa nova, sabe? Você usa das outras coisas para criar algo novo. Em suma, a vida e a obra de Picasso nos inspira a abraçar uma mentalidade de curiosidade, experimentação, autenticidade, desconstrução, a transdisciplinaridade e busca contínua. Ao internalizar essas lições, podemos nos libertar das limitações autoimpostas e explorar o vasto e infinito potencial de criação artística. A arte ela é ilimitada, coloque isso na sua cabeça. Não é um destino, mas sim uma jornada constante de descoberta e expressão. No geral, não é bem fácil de entender o processo de fazer essa planta, né? Primeiro você coloca uma miçanguinha, dá um nó nela, corta o que sobrou, e isso vai ser o que vai ficar para baixo, né? Não vai ser o que vai ser enfiado. E aí você monta bonitinho o que você quer. Eu acho que é muito legal a ideia sempre de usar esse vitrilho, não sei se é o nome, né? Que é mais comprido, para ele dar como se fosse o caule da planta, né? E aí o resto é como se fosse uma folha, alguma coisa assim. E eu gostei muito da ideia do pessoal de fazer plantas diversas, mas quando eu fui comprar as miçangas, eu tentei comprar miçangas mais ou menos do mesmo tom. 2 tons, na verdade, né? Que tem um tom verde, tipo verde bandeira. Não é bandeira, né? Mas assim, é um verde mais claro, como se fosse um bandeira mais claro, e um mais escuro. E um verde um pouco mais puxado pro azulado, né? Mas assim, eu acho que combinou bastante. Também comprei uma florzinha. E aí eu montei a florzinha, que a florzinha também não tem muito mistério. O jeito dela, que eu quis fazer ela, né? Seria com uma pedrinha menorzinha colorida, um vitrilho branquinho e esse copinho, que é como se fosse a florzinha mesmo, né? E aí eu fiz ela de várias formas. Ou eu coloquei ela primeiro na planta pra ela ficar na ponta, ou eu coloquei ela separada no arame separado e fiz ela como se fosse um pingentinho. E aí coloquei ela no meio, e aí ela ficava no meio da plantinha. Mas eu não coloquei ela mais pro final da plantinha, que ela ficasse mais na pontinha, né? Não tentei colocar ela muito próxima onde ia fincar o arame. E aí você vai colocando do jeito que você quer mesmo. Primeiro você mede o tamanho do arame mais ou menos, vai colocando as miçanguinhas. Na hora de finalizar, você fecha também do mesmo jeito que você fechou a primeira e deixa sobrar um pouco de arame. Eu acho que o ideal seria uns 2 dedos, sabe? De arame para enfiar, dependendo do tamanho da sua planta, obviamente, porque a minha é muito pequenininha. Então, 2 dedos foi um tamanho bem legal. Assim, na dúvida, eu acho que você deixa o arame maior, e foi o que eu fiz também. Deixei o arame maior e depois eu cortei de acordo com o que dava para enfiar na minha flora. E o que eu achava que também, além de dar para enfiar, era o que dava mais, tipo assim, que conseguia segurar o peso, né? Mas é basicamente isso, é uma coisa meio repetitiva, mas ao mesmo tempo criativa, que você tem que criar seu próprio caulezinho e tudo mais. Eu gostei muito do resultado, achei que ficou bem fofo. E assim, demorou um pouco, mas eu acho que até por causa disso que eu falei com vocês, que eu, né, tive que fazer algumas
como se fosse folhinhas, porque eu não encontrei miçangas pra isso. Mas eu gostei, assim, se você tem tempo e é uma coisa que você pode... Ou você pode deixar e ir fazendo aos pouquinhos também. Porque nos primeiros dias eu ia fazendo quando eu tinha tempo. Então é isso, é muito gostosinho de fazer, assim. O arame, você precisa de alicate, tá? Especialmente você precisa... E a outra coisa que eu esqueci de falar é que você precisa comprar um arame que seja fininho, tá? E não esqueça, eu não olhei, mas não esqueça de olhar se o arame que você tem enfia dentro de todas as miçangas que você comprou. Porque, sei lá, vai que você arrumou um arame muito grosso e ele não enfia dentro das miçangas. Isso é um problema. Mas tenta achar o mais fino possível e use alicate. Eu usei 2 alicates, eu não sei bem o nome dos alicates, mas um ele é mais de pressão e o outro ele tem aquele de joias, que ele tem a pontinha de cima mais redondinha. Foram muito importantes pra fazer, até porque eu já inventei de fazer outras coisas com arame outra vez. E foi horrível, porque eu não tinha alicate. Eu só tinha alicate de unha, que eu fui com a minha amiga fazer, e eu acabei com a ponta dos meus dedos todas cortadas. Então é importante sim você ter um alicate, até pra você não pegar diretamente no arame, tá? Assim, eu segui todos esses passos? Não, teve horas que eu usei, mas... erros, né? Tô aqui pra falar pra vocês as coisas que eu errei. Inclusive também outra coisa que eu errei é que antes eu estava fazendo... Se você quer fazer as folhinhas igual eu tava fazendo, primeiro eu tinha feito as folhinhas de um jeito tecnicamente certo, que eles usam pra fazer coisas de pingentes, né? Que é você torce o arame pra um lado, torce o arame pro outro e enrola, ele faz uma voltinha e depois o final do arame que sobra, você enrola nele mesmo na parte de baixo. Isso é muito difícil. Lembra que isso não é uma joia, tipo assim, que essa planta ela vai ficar paradinha ali, que não é um brinco que você vai ter que sair pra rua. Então, tenta fazer o mais fácil possível. Então, o que eu fiz depois que eu descobri? Eu cortei de um tamanho bom o arame. Eu vou deixar a foto aqui pra vocês terem a diferença, né, de cada uma. Mas aí eu cortei o arame e enrolei, peguei aquele alicate que eu falei que é de enrolar, né, que a ponta é mais redondinha, é mais cilíndrica, e fui enrolando normal assim, e virou um caracolzinho, assim. Então é muito mais fácil, demora muito menos, dá muito menos dor de cabeça, você não machuca a sua mão. Enfim, é sucesso, tá? É sucesso, me escuta. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal e não esquece de deixar seu comentário, porque eu adoro ver os comentários de vocês. Eu tô adorando fazer os vídeos pra vocês, tem sido uma experiência muito engrandecedora pra mim. Espero que vocês também estejam gostando. E é isso, um beijo pra vocês e um ótimo dia. A pessoa tá descendo 25 andares porque ela deixou uma parte da planta dela cair por 25 andares e agora ela vai procurar pra ver se acha um ramo. É isso, galera. Vamos ver se eu acho o ramo que caiu 25 andares. Eu tô incrédula. Eu jurava que ia tá tudo quebrado. Eu falei, não sei nem por que eu vou descer. Vai estar tudo quebrado. Gente do céu! Tava aqui, eu vou mostrar pra vocês onde tava. Tava assim, ó, tipo, no cantinho. Fora que eu falei, cara, qual que é a possibilidade de eu achar isso? Nem sei se eu peguei. Eu tirei uma foto enquanto caía, mas... Cara... Enfim, viu que eu falei que esse aqui ficou super pesado? Caiu.